Vida saudável. Com a psicoterapeuta Marluí Nogueira. Hoje eu vou estar refletindo sobre a 16ª pílula do livro Kafka para Sobrecarregados. Essa pílula diz assim: escrever é uma forma de oração. Conta-se que o autor mantinha uma rotina no mesmo tempo rigorosa e estranha. Ao voltar do trabalho, ele tinha um descanso das 3 horas da tarde até 7h30 da noite. Depois dava um passeio de 1 hora, jantava com os pais e escrevia até as 23 horas. Atividade que poderia se prolongar até as 2 ou 3 horas da madrugada, às vezes até mais tarde. O ato de escrever é benéfico não apenas para a autorrealização e para a cura de doenças psicológicas. Há terapeutas que o indicam para ajudar no tratamento de doenças como câncer. Nos Estados Unidos, inclusive, tem uma médica que aplica a terapia do diário a seus pacientes, que dedicam meia hora por dia a escrever em um caderno as suas sensações, suas intimidades e seus medos. Gente, isso é muito importante, que eu escreva, coloque para fora aquilo que eu estou sentindo. Tudo aquilo que eu guardo apodrece. Então usa, sabe? Se você tem um terapeuta ou alguém, sabe, que pode te ajudar de uma maneira adequada, ok. Se não, às vezes, eu ficar só falando para amigo de problema, também é complicado, que eu estou vazando a minha energia. O que eu posso fazer? Eu estou ali sozinho, não tenho um terapeuta, não tem ninguém mais apropriado para que eu possa lidar com algo. Eu posso pegar e escrever. Começa a escrever, colocar para fora tudo aquilo que você sente através da escrita. Aqui, esse autor, eu achei assim, não tão saudável, de acordo com a medicina tradicional chinesa, você ficar acordado, até 2, 3 horas da madrugada. Inclusive, lá fala que das 11 horas da noite até 3 horas da manhã é o horário que eu tenho que estar dormindo, porque é o horário que é liberado o hormônio do sono. Então, claro, isso aqui foi uma comparação, um exemplo que ele deu, para falar dessa importância do ato de escrever, o quanto ele se trabalhava e conseguia produzir a partir dessa escrita. Então, essa médica que orientava os clientes para escrever, ela assegurava que a maioria dos pacientes apresentava uma melhora física e psicológica. Ainda que muitos se mostrem relutantes no início, os doentes se sentem bem por poderem expressar livremente seus sentimentos no diário. Eles têm acesso a computadores, mas curiosamente quase todos preferem usar papel e caneta para fazerem as suas anotações. E aí um caso também muito conhecido, em que a escrita foi usada como terapia, é o de Isabel, que superou e aceitou a morte da filha ao escrever sobre sua perda devastadora. Então, aproveite esse método, que ele é riquíssimo. E aí, principalmente se for coisas ruins, você vai lá, escreve, depois você pode queimar, você pode rasgar e jogar fora. Então tem toda aquela simbologia do tirar, sabe, de mim tudo aquilo que me faz mal. Além do que, eu estou fazendo esse efeito de catarse mesmo, de estar colocando para fora, pensando, elaborando, como se fosse um vômito que eu posso fazer através da escrita. O que menos eu posso fazer é liberar isso, através das pessoas, porque, como eu falei, o outro não tem obrigação de ficar sempre me ouvindo, falando coisas negativas. Isso é ruim para o outro que ouve e ruim para você também, que está ali, sabe, perdendo e vazando a sua energia. Agora, uma hora você pegar, sentar, escrever, colocar para fora, como uma forma de oração, como diz aqui, isso é perfeito. 17ª pílula. 2 tarefas no início da vida: estreitar cada vez mais a sua órbita, sem deixar de verificar se você não está escondido fora dela. Então, às vezes, o destino é como uma tempestade de areia que o faz mudar de direção. Você pode tomar outro caminho, mas o fenômeno às vezes o atrapalha. Você volta a mudar de rumo, mas a intempérie o desvia novamente. Ela brinca por cima de você como uma gourenta dança com a morte pouco antes da aurora. Por quê? Porque a tempestade não é algo que sopra longe, algo que não tem nada a ver com você. Essa tempestade, ela é justamente você. É algo dentro de você. Assim, tudo o que se pode fazer é render-se a ela. Andar a passos firmes em meio a ela, fechando os olhos e protegendo os ouvidos, e caminhar através dela, um passo de cada vez. Então, dentro da tempestade não brilha o sol nem a lua, não há direção nem sensação de tempo. Só há a fina e branca areia redemoinhando-se para o céu como ossos pulverizados. E uma vez amainada essa tempestade, você não se lembrará de como se livrou dela, de como conseguiu sobreviver. Na verdade, não terá certeza de que a tempestade realmente cessou. Mas uma coisa é certa: quando sair da tempestade, você já não será mais o mesmo que caminhou por dentro dela. Essa é a essência da tempestade.
Como diz Piaget, gente. Eu tô vindo ali, sabe, naquele equilíbrio certinho e tal, nada tá acontecendo. Mas a hora que acontece algo que me desequilibra, essa tempestade que tá aí, às vezes me balançando, naquele ímpeto, né, que eu tenho de buscar esse equilíbrio novamente, é onde tem a aprendizagem. Então não tenha medo das tempestades, não tenha medo de enfrentar os desafios da vida, porque são eles que te fazem crescer. Chata ou fria ou pequena é aquela pessoa que tem tudo nas mãos, gente. Sabe aquela pessoa que papai e mamãe fazem tudo desde pequeno? Aquela pessoa que nunca se frustrou, nunca passou por dificuldade nenhuma. O quanto essa pessoa acaba se fragilizando diante da vida e o quanto ela produz, né, em muito menor quantidade. Então faça você a diferença, aprenda através, sabe, das tempestades. Entenda que são justamente essas ventanias que fazem com que você fortaleça as suas raízes. Aprenda com o desafio. Faça, né, das coisas ruins que acontecem contigo um verdadeiro esterco para que você possa produzir frutos e cada vez maiores e melhores. 18ª pílula. O livro deve ser o machado que rompe o nosso mar congelado. Olha que frase linda, né? Eu que adoro, né? O livro, adoro uma leitura. O livro deve ser o machado que rompe o nosso mar congelado. Então, o autor diz: comentamos anteriormente sobre a biblioterapia, né, como método de cura ou fuga dos problemas cotidianos. No entanto, né, o autor dizia que certas leituras tinham uma capacidade muito diferente, que há de nos permitir quebrar nossa carapaça para poder ver o que há debaixo dela. Será que verdadeiramente eu estou disposta a fazer com que isso aconteça comigo? Sabe, infelizmente eu me protejo com uma casca tão grossa e eu esqueço da minha verdadeira essência. Então eu preciso sim, sabe, encontrar ferramentas para poder quebrar tudo isso, quebrar essa casca e poder enxergar a minha verdadeira natureza. A minha verdadeira essência, ela é de força, ela é de luz, ela é de saúde, ela é de cura, gente. Olhe para dentro de si, quebre tudo isso que tem de ruim aí te atrapalhando para você poder alcançar a sua verdadeira essência e fazer toda uma diferença. Então, nas suas palavras, né, como diz aqui o autor, necessitamos dos livros que nos afetam como um desastre, que nos afligem profundamente como a morte de alguém que amamos, mais do que a nós mesmos, como estar perdido sozinho num bosque, como um suicídio. Então Kafka defendia a necessidade de viver emoções fortes por meio de leituras provocadoras que gerassem mudanças profundas em nossa psique. Realmente ficaríamos mais tranquilos sem tais sofrimentos, mas nesse caso a vida seria tediosa demais. Não haveria, né, nem crescimento se isso acontecesse conosco. Sem dúvida, obras inquietantes como O Castelo, né, do próprio Kafka provoca esse efeito. Se o livro que lemos não nos desperta como um soco no estômago paralelo, então de que adianta? Então pense, tudo na vida que eu vou fazer é um livro que eu vou ler, é algo que eu vou estudar, é uma situação que eu vou vivenciar, ela tem que me tirar da zona de conforto. Se não me tirar dessa zona de conforto, gente, não há aprendizagem, não há reflexão e não há crescimento. Eu preciso sim, sabe, vivenciar algo que me tire, né, desse equilíbrio para eu poder refletir e encontrar novas possibilidades de crescimento. Se eu ficar todo dia fazendo a mesma coisa sem turbulência nenhuma, de fato, isso não vai me ajudar em nada. Não tenha medo de se lançar, não tenha medo de sair da sua zona de conforto. Tem uma imagem que eu gosto muito, né, no Face, que ela mostra uma pessoa sentadinha ali na sua cadeira, né, na sua zona de conforto. E era uma poltrona, gente, essa cadeira toda furada. Quantos de nós que não estamos ali naquela zona de conforto toda furada, toda de vida assim, pobre mesmo de espírito, sabe? Pobre de afeto, pobre de relacionamentos saudáveis. Por que você se contenta ficar numa situação dessa? Pelo amor de Deus, acorda. Se você tá nessa situação aí, sabe, difícil, essa situação que tá te causando mal-estar, essa situação de marasmo, até mesmo de estado depressivo, acorde e faça a diferença. Para isso você tem sim que sair dessa zona de conforto. De repente essa sua zona de conforto é toda furada e você está aí ainda se agarrando a quê? Poxa, meu, acorda, saia daí e faça a diferença na sua vida. Se coloque em situações inusitadas, se coloque em situações, sabe, de quebrar esses paradigmas, de romper essas cascas e faça a diferença. E como o autor diz, o livro que também te instiga ou faz com que você reflita sobre determinadas situações também é um excelente recurso para que você melhore, para que você cresça enquanto pessoa, enquanto ser humano. 19ª pílula. Viver é nos desviarmos incessantemente.
É nos desviarmos de tal maneira que a confusão nos impede de saber do que estamos nos desviando. O biólogo e consultor Henrique de Moura fala em seu livro Zigue-Zague sobre a importância de, às vezes, nos desviarmos do caminho, pois isso nos afasta do trajeto mais curto e nos leva a lugares que, de fato, necessitamos ver. Gente, isso é fantástico. Eu gosto muito de uma metáfora que diz sobre um burrinho, né, que ele foi colocado num pasto virgem e, de repente, ele pega e começa a andar por esse pasto e ele faz um caminhozinho. E aí outros animais iam passar a usar o mesmo caminho. As pessoas iam passar, já pegaram, né, aquele caminho que já estava batido, né, por causa desses outros animais que tinham passado por ali. E ali acabou se tornando uma estrada e ali ficou o caminho de muitas pessoas passarem. E aí para e pensa, será que na minha vida eu não estou fazendo isso? Eu estou percorrendo um caminho tão cegamente, a ponto de percorrer caminho que outros que abriram... Não, você tem a capacidade de fazer novos trajetos, de buscar novas oportunidades. Não é um caminho mais curto, mas é um caminho, como diz aqui o autor, que vai te levar a lugar que verdadeiramente você necessita ver, você necessita passar para fazer a diferença na sua vida e na diferença do outro. Então não se acomode não, sai, vá buscar novos caminhos, novos horizontes. Gente, o mundo é maravilhoso, o mundo é dotado de muitas possibilidades, o mundo é dotado, sabe, de situações que você pode sim se encontrar com você mesmo, se encontrar com o outro, que você pode fazer essa diferença. Não tenha medo de buscar, não tenha medo de fazer a diferença, não tenha medo até mesmo de cair. Sabe, você caiu, levante-se, sacode a poeira e vá continuando, né, percorrendo outros caminhos. Não siga apenas o caminho que outros fizeram, não. Faça você a sua história. Então, idealmente, para ir de um ponto a outro, o caminho reto é o mais curto. Mas na trajetória da vida das pessoas, costuma ser muito difícil evoluir em linha reta. Mesmo no profissional, as pessoas muitas vezes desistem de uma profissão porque ela quer que seja curto, sabe? Esse caminho do início da sua profissão até o do sucesso. Não é assim, gente. Não é assim, nada vem de bandeja, precisa sim de um tempo para poder ir elaborando, para que as coisas realmente aconteçam na sua vida, inclusive profissional. Então é comum surgirem imprevistos que alteram a nossa trajetória e que aparentemente nos fazem perder tempo. Ainda assim, saber enfrentar essas circunstâncias imprevistas, essas complicações, nos permite crescer como seres humanos. Sofrer um acidente parece não trazer nada de bom, mas se formos capazes de extrair algum aprendizado da situação, sairemos fortalecidos. É claro, como nós falamos no coach, tudo na vida tem uma intenção positiva. De repente, um acidente que eu sofri vai me dar a oportunidade para me proteger de acidentes muito piores. Eu aprendo sim com essas situações. Então, como diz o autor, aprendemos mais tendo de avançar contra o vento do que com o vento a nosso favor. Nas curvas que nos desviam da nossa estrada, podemos encontrar muito mais lições. Tudo que nos acontece nos convém. Com certeza, repetindo, nenhum fio de cabelo cai em vão. Tudo tem a sua aprendizagem. Vou citar aqui o exemplo de um cliente meu que eu achei muito fofo, que eu estava trabalhando com ele, essa questão de que tudo na vida tem uma intenção positiva. Ele virou para mim e falou assim, eu sei disso que você está falando para mim. Eu falei, ah é? Ele falou, é. Esse jovem, ele tinha perdido a mãe dele fazia pouco tempo e ele só tinha mãe, o pai não tinha reconhecido, né, a paternidade. E aí ele me relata que ele viu uma intenção positiva na morte da mãe. Eu falei, qual foi essa intenção positiva? Ele falou, não é, a minha mãe estava indo para o Japão. E aí eu fiquei agradecendo ainda a Deus, porque Deus deu a oportunidade de eu poder me despedir da minha mãe. Porque eu pensei assim, já pensou se ela tivesse ido para o Japão e morresse lá, nem despedir da minha mãe eu ia conseguir. Então veja, gente, que situação mais triste do que essa? E esse jovem, muito sabiamente, ele conseguiu ver e enxergar uma intenção positiva. Então pense, na tua vida tem muitas coisas acontecendo. Tem ventanias, às vezes contrárias, caminhos, né, para serem perseguidos. Mas em frente com disponibilidade interna daquele vencedor que sabe que ele tem todas as ferramentas necessárias para alcançar, né, aquele objetivo que tanto ele almejou. Então eu coloco aqui para você essa frase, esse pensamento. Faça você a diferença na sua vida. Ouse sempre ir além e surpreenda-se com o resultado. Muito obrigada, fique com Deus e até a semana que vem.